Meus amados, mais uma vez estamos aqui de volta, né? E nessa noite nós vamos participar de mais uma ministração, daquela que nos liberta das unhas dos lobos, dos enganadores que existe por aí. Então você está convidado para sentar aí no seu sofá e participar desta ministração até o fim. É importante que você ouça até o fim, né? Porque a ministração, ela faz parte, é uma administração do começo ao fim. Não adianta você assistir 5 minutos, 10 minutos e desistir. Não, você tem que assistir tudo o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Amém? Então sejam todos bem-vindos, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, assim como no YouTube e no Facebook. No YouTube, Ed em Nova Aliança, no Facebook, Ed do Teclado. Então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez estamos juntos e misturados. Você é um ponto, eu sou outro ponto, você compartilha com outra pessoa, é outro ponto. É assim que a Igreja de Cristo se vive em comunhão com Cristo. Não é comigo, não é com outra pessoa, é com Ele. Amém? Foi Ele que congregou a igreja. Não podemos esquecer que foi Ele que congregou a igreja com Ele. Não foi a igreja que congregou com Ele. Foi Ele que se congregou à igreja. Então, no passado, na velha aliança, e assim como hoje, dentro das chamadas igrejas, as pessoas saem das suas casas para ir buscar Cristo, para se congregar com Ele. Mas a igreja de Cristo, ela não saiu para congregar com Ele. Ele veio congregar conosco. Você vê a gigantesca diferença, né? Da igreja de Cristo e da igreja que não é de Cristo. A igreja que não é de Cristo, ela sai da sua casa, deixa seus equifazeres dentro de casa e vão atrás de congregar, vão atrás de uma comunhão com Cristo. A igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo, Ele veio até nós. Foi Ele que congregou com nós. Ele fez a congregação com Ele. Então não tem, a igreja de Cristo não tem como se desviar dele. A igreja dos homens, chamada de Cristo, essas têm como se desviar, né? Quando a pessoa não vai naquele local, fica um mês sem ir naquele local, logo o pastor fala, as irmandades falam: ah, você está desviado, você desviou-se da igreja. Então, esse povo aí que se diz de Cristo, esses se congregaram com Cristo. Mas a igreja de Cristo, Ele veio até ela e se congregou com Ele. Amém, meus amados? Estamos prontos para mais uma ministração? O tema da nossa ministração é as ciladas da igreja evangélica. Eu vou repetir. As ciladas da igreja evangélica. E uma cilada foi essas aí, ó. E uma cilada é essa aí, né? De sair para congregar, de sair para ter comunhão, para buscar comunhão, enquanto a igreja de Cristo, Ele saiu e veio até ela. Isso aqui não mostra, é o que nos mostra o evangelho dele, né? Mas esse povo que sai para se congregar, sai para buscar, eles não leram o evangelho dele. Bem, vamos dar início à nossa homilia. Já falei o tema, né?
O verdadeiro evangelho, nos dias de Pedro, de João, de Tiago, ainda estava em construção. Então, o verdadeiro evangelho, nos dias desses homens aí, não existia, ainda estava em construção, né? Que é hoje o Evangelho de Cristo, aonde Paulo recebeu no terceiro céu. Então, nos dias de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, o Evangelho de Cristo ainda não existia, ainda estava em construção. O que pregava, né? O evangelho que se pregava era o evangelho de Cristo, não é, perdão. O evangelho no tempo de Paulo, de Paulo também, né? No tempo de Pedro, de João e Tiago, eu separo esses três homens porque eram os três cabeças, eram os três pilares da velha aliança, do evangelho da velha aliança, que se dá o nome de os últimos suspiros da velha aliança. Então, o evangelho que pregava os últimos suspiros da velha aliança, eram esses três homens, eles eram as colunas desse evangelho. Amém? Que se pregava, não era evangelho de Cristo, né? Esses três homens, eles não pregavam evangelho de Cristo. Eles pregavam os últimos suspiros da lei, que o próprio Jesus de Nazaré deu instruções para eles, né? Para eles saírem pregando os últimos suspiros da lei de Moisés. Mas para Paulo, ele recebeu, ele entregou o evangelho dele no terceiro céu. Então você vê que há uma diferença gigantesca. Os últimos suspiros da lei, Apocalipse mesmo, né? Apocalipse capítulo 14, ele comenta sobre isso, né? Versículo 14, versículo 6 a 8. Versículo 6. Vi outro anjo, Pedro, né? João, numa visão, tomado por uma visão de um anjo, porque você vê que ele viu um anjo na velha aliança, meus amados. Por que João está vendo aqui um anjo? Porque a velha aliança era ministrada por anjo. Era ministrada por anjo. A nova aliança, ela não é ministrada por anjo. Ela é ministrada pelo Espírito Santo. Diferente. Então, se você está numa chamada igreja que diz que vê anjo, o anjo me falou, saia correndo dessa igreja. Chamada igreja, né? Saia correndo. Saia igual um foguetão. Você já ouviu falar do foguetão? Então, saia de uma vez. Não olhe para trás, você corre o risco de virar uma estalta de sal. Bem, então João, tomado pelo espírito de anjo que ministrava a velha aliança, então João aqui, é muito importante nós ler a Bíblia como ela é. João está dizendo que viu há 2000 anos atrás. João está confirmando aqui que ele viu.
ele não vai ver e nem verá. Ele viu. Então, se ele viu, é porque algo já estava acontecendo. Não era que ia acontecer, nem que acontecerá um dia. Ele já estava vendo algo que já estava acontecendo. Então, João repete aqui, o anjo mostrando para João: vi outro anjo. Outro anjo. A lei aqui, nessa época aqui, a lei ainda prevalecia. Mesmo com Jesus morto na cruz, crucificado, ressuscitado, mas a lei aqui ainda prevalecia. A lei cruzava com a graça de Cristo, com a graça de Cristo. Então, havia esse confronto entre lei e graça de Cristo. Havia um confronto, mas esse confronto acabou. No ano 70, o confronto acabou, porque o confronto era o templo lá de pé e os sacerdotes ministrando a antiga aliança. Mas no ano 70, o templo foi abaixo. Os sacerdotes foram os mortos. Acabou. Acabou. Né? E João está repetindo aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. O céu, meus amados, não é onde Deus está. O céu é essa atmosfera que nós vivemos aqui. Né? Esse ar todo aqui. Esse azul que nós vivemos aqui nessa terra. Que nós vemos aqui. Esse é o céu. No meio do céu, tendo um evangelho, esse outro anjo, não era o antigamente, é outro anjo, tendo um evangelho eterno. João não viu um outro anjo com a velha aliança na mão. Ele viu um anjo com a nova aliança na mão, com o Novo Testamento na mão. Um evangelho eterno para pregar. Preste atenção, tá todo mundo prestando atenção. João viu um anjo com outro evangelho, né? Com um outro anjo voando pelo meio do céu, com um evangelho eterno para pregar. Para, a palavra para está no pretérito futuro. Então, o evangelho não tinha sido pregado ainda. Esse anjo estava com ele para pregar. Mas e o evangelho de Moisés? A velha aliança já tinha sido pregado ou não? Já. Era o que se pregava. Era o evangelho de Moisés, a velha aliança, o Velho Testamento. Né? Do qual Pedro, João e Tiago receberam autorização para continuar pregando ele. Eram os últimos suspiros da lei que ia se acabar. Mas o anjo está aqui, um evangelho eterno para pregar. Não tinha sido pregado, aqui não está. Um outro anjo que pregou, a palavra não diz isso. Um outro anjo que pregou. A palavra está um outro evangelho para pregar. Qual é a diferença? Para pregar aos que se assentam sobre a terra. Um anjo voando sobre as atmosferas do ar, com este evangelho, pregando para quem? Para quem se assenta na terra, o povo. E a cada nação, né? E a cada nação e tribo, olha quem era, e tribo, e língua, e povo, né? 7, dizendo, o evangelho dizendo, né?
em grande voz, temei a Jesus de Nazaré. É isso que está escrito. Temei a Jesus de Nazaré. É isso? Não. Temei a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada. Meus amados, me ajude aí. É chegada há 2000 anos atrás. O anjo estava mostrando para João que era chegada ao momento, ou ia se passar 30.000 anos depois? Porque já se passaram 2. Mas ninguém pode apontar com veracidade quantos anos, quantos mil anos ainda vão passar. Mas o anjo estava mostrando para João que era chegada. Era chegada ou vai se passar 20, 30 mil anos ainda para chegar? É chegada. Chegou o momento. Chegou o momento que eles esperavam. Chegou o momento da qual as profecias falavam que ia chegar. É chegada a hora. É chegada a hora. E por que os pastores armam uma cilada para os crentes, os frequentadores daquela chamada igreja, mandando a igreja esperar pela volta de Jesus, que eles não sabem dizer o dia, nem o ano. Então, se você não sabe dizer o dia nem o ano, por que você manda a igreja esperar se você não sabe? Porque aqui está dizendo que era chegar, chegou a hora, chegou o momento do que eles esperavam, que era a volta de Jesus. Era a volta de Yahshua, ou de Yahshua, não sei como você vai falar. Mas era a volta e chegou o quê? Chegou o momento, chegou a hora. A hora de quê? Do juízo. Foi o que Jesus falou. Do juízo. Né? Adorai a Jesus de Nazaré. É isso que está escrito? Adorai a Jesus de Nazaré ou adorai aquele que fez os céus e a terra? Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Versículo 8. Vamos ler até o 8, né? Prometi ler até o 8. Até o 8. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, outro anjo segundo, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo, né? O segundo anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Lá no Velho Testamento, quando se fala da Babilônia, fala da Babilônia, que era a cidade que existia naquela época. Agora nem lembro como é o nome da cidade que está lá, a Babilônia, né? Mas aqui o anjo está dizendo a grande Babilônia. E que Babilônia é essa que o anjo está mostrando aqui? Está escrito aqui. Aqui não tem interpretação. Está escrito aqui. Aqui não tem como interpretar, porque a palavra está clara. Né? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações. Só um momento. Tem dado a beber a todas as nações
aonde era que aquelas nações iam nos seus tempos festivais, Páscoa, festa da colheita, Páscoa, festa das colheitas, festa de Pentecoste e outras festas que tinha. Aonde era que essas nações iam? Jerusalém. Eita, acharam de ligar o som essa hora. A grande Babilônia, né? A grande Babilônia, que tem dado a beber às nações, né? As nações que iam, do vinho da fúria da sua prostituição. Da fúria da sua prostituição. Essa prostituição não é homem com mulher, é prostituição espiritual. É espiritual. Amém, meus amados? Essa é a prostituição da grande Babilônia, do templo e do povo que ministrava o templo, os seus sacerdotes. Amém? Eu fiz aqui um rascunho. O verdadeiro evangelho, meus amados, o evangelho, a religião evangélica hoje, ela é tipo a Microsoft. Quem já viu todo? Quem foi que nunca ouviu falar da Microsoft, né? A empresa que fabrica software para os computadores. Mas só que a empresa Microsoft, ela fabrica os seus softwares e vende para as outras empresas. Mas a Microsoft, ela vende num paralelo, ela vende o software que ela fabrica e vende também o direito de usufruir daquilo lá. Vende o direito de manipular aquele software. Diferente da igreja, dos pastores evangélicos, eles implantam um software dentro da mente do crente, mas não vendem o direito de manipulação daquele software. Porque é eles que têm que manipular. E é o que nós vemos hoje em dia, é crente manipulados por homens. Manipulados por homens. Eles implantam doutrinas que nem sequer tem na Bíblia e manipulam o crente através daquelas doutrinas que heresias, né? Que não tem na Bíblia. O verdadeiro evangelho nos dias de Pedro, de João e de Tiago ainda estava em construção. O evangelho que se pregava não era o evangelho de Cristo, e sim os últimos suspiros da lei, Apocalipse que nós lemos, né? Até nos dias de Paulo, o evangelho de Cristo não teria chegado à sua plenitude. Nos dias de Paulo, o evangelho de Cristo não tinha chegado à sua plenitude por conta do templo que estava de pé, os sacerdotes ministrando a velha aliança de Moisés. Então existia aquele conflito entre a lei de Moisés e o evangelho de Cristo, e isso precisava se acabar. O templo precisava se acabar. O próprio Paulo disse que era precisar tirar fora o primeiro pacto para se instalar, se estabelecer o segundo pacto. Era necessário tirar fora o primeiro. Então, enquanto o templo estava lá de pé, a nova aliança, o segundo pacto, a graça de Cristo,
ela não estava 100% estabelecida. Por quê? Por conta da manipulação da velha aliança. Né? Na sua plenitude, por conta do evangelho da lei de Moisés. Já que os religiosos, os crentes, diz que toda a Bíblia é evangelho. Então, quando a pessoa não conhece aquilo que ela lê, não conhece a Bíblia, não conhece o que ela lê, ela diz que toda a Bíblia é evangelho. Mas não era evangelho. Uma coisa era o evangelho de Moisés, outra coisa era o evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Nunca aconteceu esse barulho. Parece tão de marcação. A Bíblia, ele estava até quieto enquanto eu não tinha conversado. Se vai lá, não tem ninguém lá no bar. Essa hora, dia de semana, não tem ninguém. Nem no final de semana tem. Imagina os dias de hoje. A Bíblia e o Evangelho, isso se cumpriu, né? E assim se cumpriu quando o templo ruiu, que foi exterminado, todos que ministravam a lei foram exterminados. E quando fala de espada de dois gumes, quando o Evangelho de Cristo fala de espada de dois gumes, é porque o Evangelho de Cristo, ele corta os gentios e corta os judeus, né? O sistema judaico, os farisaicos, né? Então por isso que se chama espada de dois gumes. De um lado o Evangelho mostra os gentios sendo glorificados através do sangue de Cristo, do paralelo, né, do sangue de Cristo. E por outro lado, a condenação, o juízo, né, o juízo da lei de Moisés que ia chegar. O juízo ia bater na porta deles. Então, por isso se chama o Evangelho a espada de dois gumes. E quando fala espada dos gumes, porque a espada de dois gumes, de um lado a palavra mostra aos gentios como eleitos, e do outro lado mostrando os judeus perdendo seus direitos e sendo julgados. Amém? Mas, meus amados, a religião, é que eu já falei, é como o software. É como o software. A Microsoft fabrica e vende às empresas o software, mas também vende o seu direito de manipulação. As empresas que manipulam aquilo que elas compram. A igreja evangélica, ela faz diferente. Ela implanta o software na cabeça dos crentes, mas não lhe dá o direito de manipular. É eles que têm que ficar manipulando. É tipo o evangelho de Cristo, o software implantado no crente, que seria o religare. Né? O evangelho nos mostra que o religare, né, a Deus. Então seria o certo, seriam os pastores religarem aquelas pessoas a Deus e deixarem elas com Deus. Mas não, eles mostram a Deus, mas dizem, mas você tem que voltar, você tem que ficar comigo aqui. Você tem que ficar aqui, você não pode ficar lá. Você tem que ficar aqui. Aqui nós vamos te manipulando e tomando o seu dinheiro. É isso que acontece na religião evangélica, né? Vamos ler aqui um pouco, abra sua Bíblia em
Jeremias. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 26 ao 31. Vamos ler aqui o que diz o profeta, do que Deus falou através da boca do profeta Jeremias. Capítulo 5, não é capítulo 6. Capítulo 5, do 26 ao 31. 26. Porque entre o meu povo, Deus falando pela boca do profeta Jeremias. Você vê que ele não está dizendo entre a torcida do Corinthians, entre a torcida do Palmeiras. Não. Ele está dizendo entre o meu povo, aqueles que se diz ser de Deus, aqueles que se diz ser crente, né? Porque entre o meu povo se acha perversos, cada um anda espiando como espleita os passarinheiros. Passarinheiro é aquela pessoa que arma laço para pegar um passarinho, que arma um açarpão para pegar um passarinho. Eu já fiz muito isso, né? Então, esse é o passarinheiro. O passarinheiros, como eles dispõem de armadilhas e prende quem? E prende os homens. Então, aqui está as ciladas das igrejas, dos pastores nas igrejas evangélicas. Eles armam a cilada, oferecendo promessa que eles não podem dar, eles não podem entregar, oferecendo todo tipo de braganha dentro da igreja em nome de Deus. Essa é a cilada. E o povo cai nessa cilada, porque o povo gosta de coisas fáceis, né? Mas a Bíblia não promete nada fácil. 27. Como a gaiola, né? Ele volta o paralelo. Como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de fraude. O que mais tem nessas igrejas evangélicas são fraudes, né? Por isso se tornaram poderosos. Eu conheço a pessoa, o chefe, o dono do açarpão onde eu estava preso, ele não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Abriu um açarpão, prendeu o povo, pôs o Sócrates dentro da mente nossa e ali ele nos manipulava. Você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer fogueira santa. Se você não faz, você é do Satanás, ninguém quer ser de Satanás. Então você acaba fazendo. Você tem que fazer voto, tem que fazer campanha, que nem sequer nada dessas coisas tem na Bíblia. Então, meus amados, são esses cães manipuladores desses softwares implantados na mente do crente, né? Eles fazem do crente o que eles querem, porque eles manipulam do jeito que eles querem. E o crente sem o poder, da manipulação, porque não está com ele só está com o software, mas é os outros que manipula. Então o crente vive manipulado por esses homens. Cheias de fraudes, por isso se tornaram poderosos.
O homem que não tinha uma corda para... Eu estou falando dele porque eu estava lá. Mas todos também estão riquíssimos por aí. Né? O homem que não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Hoje tem televisão, tem hospital, tudo melhor, né? Hospital, empresas de vários segmentos, mansões de todos os valores, né? Se tornou banco, né? Até banco tem. Então se tornou poderosos. Estou falando de da onde eu saí, mas não é que só existe eles, todos estão no mesmo caminho, no mesmo patamar de ladrões, patamar de ladrões. Poderosos enriqueceram. Amém? Então vamos ler até o 31, né? 28. Engordam, tornam-se nédios, né? E ultrapassa até os feitos dos malignos, que na língua deles é Satanás. Os feitos dos malignos, maligno é aquelas pessoas que só faz coisas ruins. Não defende a causa dos órfãos, para que prospere, nem julga o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Isso Deus está falando pela boca do profeta aos judeus. Mas hoje, o que nós vemos aí é uma mera coincidência. Mas é exatamente isso que está acontecendo dentro das chamadas igrejas, né? Dentro das chamadas igrejas. Elas estão no mesmo erro deste povo aqui que ele disse que ia castigar e castigou. No ano 70 castigou. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nações como esta? E se vingou. E o que acontecerá com essas pessoas que estão cometendo as mesmas coisas? Inclusive tudo que se tem dentro do sistema, dentro das chamadas igrejas, é os mesmos objetos que essas pessoas que iam ser condenadas aqui tinha naquela época. É castiçal, é mesa da propiciação, véu lá atrás, Páscoa, batismo nas águas, tudo tinha lá naquele tempo lá. E eles foram castigados por conta disso. Agora, o que acontecerá com esse povo que está cometendo as mesmas coisas? Isso eu não sei te dizer. É só você esperar para ver. 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Meus amados, que coisa espantosa. Fogueira santa. Aonde eles tiraram essa ideia de fogueira santa? Aonde eles tiraram essa ideia de campanha? Aonde eles tiraram? Por isso que Deus, usando o profeta, dizendo, coisas horrendas estão fazendo lá na terra, fazendo coisas em meu nome que eu jamais consentiria que fizeste. É o que ele está falando através do profeta. E no versículo 31, ele encerra assim dizendo, os profetas profetizam falsamente. Você vê a multidão de profetas, e isso era no tempo deles, mas nós estamos vendo aí uma mera coincidência, né? Profeta, assim de profeta, profetizando mentiras,
coisas que não acontecem, nem vai acontecer. Né? Até porque nada de novo existe debaixo dessa terra, debaixo desse sol. Nada de novo, tudo é copiado. Tudo já aconteceu um dia. Então, se já aconteceu, não pode ser profecia. Já aconteceu. Profetiza falsamente os sacerdotes que hoje... Quem é o sacerdote hoje? Os pastores é o sacerdote. Os sacerdotes dominam, os pastores dominam o povo que está com software na mente e sem o direito de manipulá-los. Domina de mão dadas com eles e é o que deseja meu povo. O povo gosta de ser enganado. Porque você pegar o seu salário, pôr numa fogueira santa, tem que gostar de ser enganado. Porque a Bíblia não fala nada disso. Você fazer uma campanha de Sansão, você tem que gostar de ser enganado. Você fazer uma campanha de Ana, você tem que gostar de ser enganado. Fazer uma campanha de Josué, de Jericó, a pessoa tem que gostar de ser enganado. E é assim que diz, o meu povo, é isso que o meu povo gosta, né? É isso que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Porque enquanto houver pregadores da graça de Cristo, é para desmascarar. Porque nós não pregamos o evangelho, nós denunciamos os erros pregados dentro dessas chamadas igrejas. Amém, meus amados? Para nós já estamos encerrando. A igreja romana, ela fez quando se viu, né? A igreja romana fez, quando ela se viu perdida, quando ela se viu perdendo, né? A igreja romana, quando se viu perdendo o seu domínio religioso, levanta-se Constantino com um Sófrate de cristianismo. Esse foi aonde começou a implantação do Sófrate dentro da mente do ser humano, de gente abestalhada, né? Que tem o Sófrate na mente, mas não tem o domínio dele. Se você não tem o domínio do Sófrate, está na tua mente. Quem vai te manipular? Os outros. Os outros que vão te manipular. Né? Podemos dizer assim, o crente computador, que tem o software dentro dele, mas quem manipula? O homem. Tem um software. E Constantino plantou esse software com o nome de cristão. Constantino nunca deixou de ser padre, nunca deixou a igreja católica. Ele apenas implantou isso aí, reconhecendo o cristianismo. Então nós vemos aí crente constantiniano, é isso que pode falar? Crente constantiniano, né? Que implantou o software na mente deles, e eles levam aí um cristianismo constantiniano. Implantou na mente do povo, mas a manipulação continuou com ele. E as religiões copiou, né? Os pastores copiou de Constantino. E é o que vemos hoje, crente constantiniano. Constantiniano é constantiniense. Escolha o que você quiser, porque para mim dá no mesmo, não tem diferença.
constantiniano para constantiniense, né? E não cristãos. Você não vê cristão em Cristo. Você vê por aí cristão constantiniano. E nós pregadores da graça de Cristo, não pregamos contra homens. Nós não somos contra ninguém. Nós não pregamos o evangelho para defamar homens. Nós pregamos o evangelho, ou seja, denunciamos um evangelho pregado por esses homens, evangelho que está no caminho oposto de Deus. Então é isso que nós pregamos, denunciamos. As práticas erradas feitas por essas pessoas que não entendem do cristianismo. Vive um cristianismo constantiniano e se dizendo que são cristãos, né? Contra homens, nós pregamos contra o erro pregado em forma de doutrina legalista. É o que nós somos contra. É o que nós pregamos contra. Doutrina legalista dentro dessas igrejas chamada evangélica. Amém, meus amados? Então está aqui mais uma ministração denunciadora de uma prática que vai contra o evangelho de Cristo, porque eles são cristão constantiniano, enquanto o cristão mesmo, ele tem que ser um cristão em Cristo e não em Constantino. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no meu canal Éden Nova Aliança no YouTube, que continue se inscrevendo, porque é vocês que me motivam a estar aqui nas quarta-feiras, nos domingos, né? É vocês que me motivam a eu trazer o verdadeiro evangelho para um cristão em Cristo. Não é um cristão em Constantino, não, é um cristão em Cristo. Então, e para você que tem curtido também essa página no Facebook, do Teclado. Então, eu agradeço a todos vocês, continue junto, tá? Juntos nós levamos esta palavra àquele necessitado, para que ele venha se fortalecer, né? E continuar em Cristo, sair do constantiniano e continuar o seu caminho em Cristo. Amém? Paz e graça a todos, sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida aqui nessa terra. Amém? E domingo nós voltaremos com mais uma ministração.